Nós estamos falando de prática. E uma das coisas mais importantes que surgiram do ponto de vista prático, dentro dessa ampla temática da questão racial, nos últimos anos, foi o SOS Racismo, que é, na verdade, uma parte integrante do IPCN, do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, né? E o Júlio pode falar um pouco a respeito do SOS Racismo, essa entidade, dentro de uma entidade que está sendo tão marcante aqui no Rio. Bom, antes de mais nada, um esclarecimento. O SOS Racismo não é uma entidade dentro de uma entidade. Ele é o programa de trabalho, o programa de intervenção social do IPCN. Inclusive isso gera algumas confusões, mas ele é um programa, como a sua. Mas ele é um programa de ação. Então, esse programa de ação é um dos programas que o IPCN definiu nessa sua nova gestão, com a finalidade de aprofundar ainda mais essa qualificação do movimento. Então, de um lado, os direitos humanos, de outro lado, a educação. A nossa preocupação maior tem sido com os direitos humanos. E o SOS Racismo, de certa maneira, é inspirado no movimento francês, também pelos negros discriminados na França e na Europa como um todo, dirigidos por Harlem Désir, organizaram um amplo movimento de denúncia e apoio a todos os atingidos pela discriminação da sociedade. Bem, nós já vimos há algum tempo desenvolvendo esse trabalho de apoio e denúncia, principalmente denúncia, mas sem uma infraestrutura que pudesse garantir o apoio propriamente dito. O que seria o apoio a quem sofre denúncia de racismo? Em primeiro lugar, apoio jurídico. É lógico que o racismo no Brasil, ele não tem formas de condenação. Não existe, inclusive, um aparato jurídico atuante, ou seja, não só a legislação, mas como agentes da própria justiça, advogados, que tenham se especializado, digamos, em direito étnico, que seria uma vertente da especialização do direito em qualquer país que preze pela dignidade dos seus cidadãos. No Brasil, essa área de especialização é praticamente inexistente. Quando definimos o apoio ao discriminado, nós nos preocupamos, antes de mais nada, em montar uma espécie de consultoria jurídica. Nessa consultoria jurídica, nós temos 3 advogados e o apoio de vários consultores, 3 advogados trabalhando em regime de contrato com o IPCN. E um núcleo grande de outros juristas que nos dão o apoio, o aval propriamente dito, como o Dr. Nilo Batista, entre outros. Com isso, nós estamos fazendo um trabalho de apoio jurídico no sentido de efetivar a denúncia de racismo. Perseguições a trabalhadores dentro de uma empresa ou exclusão de pessoas que passam a estar proibidas de entrar em determinados ambientes. Essas lutas todas que fazem parte do nosso cotidiano são para o SOS Racismo matéria-prima do seu trabalho. Então, esse apoio jurídico e, ao mesmo tempo, montando uma infraestrutura de denúncia. Você falou de apoio jurídico e do ponto de vista psicológico, né? A gente sabe que a pessoa que passa por um problema dessa natureza sofre profundos traumas, né? Profundas sequelas do ponto de vista psicológico. Existe, pelo menos, a ideia de se atuar nesse campo, no SOS Racismo? Perfeito. Grande lembrança essa sua, porque o racismo no Brasil, ele cria como maior mazela o recalcamento do indivíduo, né? O medo de assumir a si próprio. Nós temos, assim, algumas ideias. De fato, não temos uma intervenção, como na do apoio jurídico, já definida em relação ao SOS Racismo. Mas temos algumas atividades de aproximação com psicólogos e até psiquiatras. Nós temos, inclusive, uma experiência longa de vários companheiros nossos que são psiquiatras e trabalham na área de doença mental, em instituições psiquiátricas, em manicômio, que viveram essa experiência de perceber como, dentro dessas instituições, o negro sofre profundamente pelos efeitos da discriminação na sociedade. Então seria o segundo passo, seria esse momento de montar, digamos, consultórios de apoio psicológico àqueles que sofrem diretamente com o racismo. Esse é o segundo momento. Nós, de fato, agora estamos querendo consolidar esse lado, digamos, do apoio jurídico. E isto implica em infraestrutura material. O IPCN hoje conta com uma infraestrutura material
satisfatória para garantir esse apoio jurídico. Ou seja, já existem máquinas, coisas elementares como xerox, equipamento profissional para elaboração de requerimentos. Enfim, nós temos uma infraestrutura para servir a coletividade negra. Isso é que tem que ficar claro para todos os ouvintes. O IPCN, ele serve como, digamos assim, um lugar onde não só as denúncias, mas o convívio deve ser colocado em primeiro plano. O convívio entre todos os negros e o lugar por onde pode ecoar todas as denúncias a respeito do racismo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Temos recebido cartas do Nordeste, quando souberam da fundação do SOS Racismo, falando de várias denúncias sofridas por companheiros do Nordeste, mas não temos ainda a condição de montar uma infraestrutura no Nordeste para esse apoio. Seria o nosso alvo prioritário após consolidar essa tarefa. A expansão. A expansão. Então... Essa expansão, entretanto, ela deverá ser seguida de uma outra coisa muito bem lembrada pelo companheiro de Cabo Frio, que é uma inserção cada vez maior na comunidade. Essa expansão e, mais do que expansão, a formação de um grande movimento coletivo a nível nacional que possa respeitar as diferenças, porque diferenças vão existir sempre, sempre existiram e vão continuar existindo. As diferenças individuais, as diferenças de projetos, estas devem ser respeitadas. O que devemos levar em conta é que, apesar de todas as diferenças, existem pontos de unidade, pontos de apoio, sobre os quais devemos cada vez mais trabalhar. E este me parece o aspecto mais importante para que se possa fazer uma expansão do movimento e do apoio jurídico e daí do apoio infraestrutural que estamos querendo dar, que seria a busca de uma solidariedade cada vez mais intensa no interior da própria comunidade, principalmente entre os militantes e agentes do movimento negro. É essa solidariedade que vai dar a costura para uma unificação a nível nacional do movimento. Bem, a tônica então é essa, a tônica é a renovação, a tônica é a luta, mas a gente vai ter agora os comerciais para a gente voltar logo em seguida, terminando essa nossa mesa redonda.